Sejam bem-vindos a mais um 2 Minutes Too Late, o programa que vos fala das bandas de metal que nunca chegaram à fama por estarem 2 Minutes Too Late. O meu nome é Pedro Gado, sou jornalista musical e pelos diversos festivais de metal pela Europa fora, já fui barrado pelos seguranças. Nos anos 70, por terras de Sua Majestade, surgiram várias bandas que deram início ao movimento que se viria a chamar NWOBHM, que muitos assumiram como um acrónimo para New Wave of British Heavy Metal. Mas estavam claramente enganados, pois NWOBHM é obviamente uma palavra, embora toda ela em maiúsculas, mas assim é o Heavy Metal. Das várias bandas que pertenceram ao movimento NWOBHM, muitas delas alcançaram o sucesso e ainda hoje continuam resistentes à passagem do tempo. Mas essas são as bandas que todos os metaleiros conhecem, ou que pelo menos já viram o nome bordado num patch do colete de ganga de alguém. E portanto, não são bandas que chegaram 2 minutes too late às portas do elevador da glória. Formados em Chingford, Londres, no Boxing Day de 1975, pelo baixista e principal compositor Stephen Haggis, os Wooden Harlot devem o seu nome às histórias que o pai de Haggis costumava contar a toda a família na noite de Natal, sobre uma prostituta com pernas de pau, que estranhamente era a mais cobiçada nas docas. Dotado de uma enorme criatividade e uma ampla visão do futuro, Stephen Haggis decidira logo desde o início, ainda antes da primeira gravação, que todos os álbuns de Wooden Harlot seriam álbuns conceptuais em torno do tema de diferentes profissões. E quis logo apostar forte com o primeiro disco, que seria um álbum homónimo e como tal teria como tema a mais velha profissão do mundo. Num golpe de gênio de marketing, Haggis decidira também criar uma mascote que estaria sempre presente em todas as capas e merchandising da banda, com um visual alusivo ao tema de cada álbum. E foi assim que Maggie the Peg Leg, inspirada na personalidade que deu o nome à banda, aparece vestida como uma prostituta com pernas de pau na capa do self-titled álbum dos Wooden Harlot. Depois de algumas voltas e trocas de membros, os Wooden Harlot encontraram uma formação estável para gravar o seu álbum homónimo, com Paolo Di Giorno na voz. Di Giorno era um vocalista versátil que deixaria a sua marca em registros como a faixa título do álbum homónimo de Wooden Harlot, Wooden Harlot, e noutros singles como Nothing's Free e Aiden the Maiden. O passo seguinte para uma banda como Wooden Harlot seria tocar ao vivo, e o lugar ideal era o The Cart and Horses Pub em Stratford. Mas quando chegaram ao local, ficaram a saber que no dia anterior, outra banda do movimento NWOBHM, oriunda de Leighton, Londres, tinha ocupado a vaga. Mesmo assim, os Wooden Harlot ficaram pelo pub para assistir à performance e beber uns quantos copos de 568 ml de cerveja. Entre copos e amendoins, Stephen Haggis teve a ideia para o tema do álbum seguinte. Distillers é editado a 3 de fevereiro de 1981 e abordava o tema das destilarias de bebidas alcoólicas tão amadas pelos londrinos. Na capa aparecia Maggie the Peg Leg, com um aspecto bem alcoolizado, com uma garrafa de gin em punho. Temas como Whiskey Child, Boozers in the Brew Store e Drunk Sob Story tinham tudo para trazer popularidade aos Wooden Harlot, tendo em conta que estavam a misturar dois dos ingredientes favoritos de todos os metalheads, NWOBHM e bebidas alcoólicas. Mas infelizmente essa popularidade não chegou,
Distillers também seria o último álbum de Wooden Harlot com Paolo Di Giorno na voz, pois o vocalista decidira, por livre e espontânea vontade, dar entrada numa clínica de reabilitação como auxiliar de assistência médica, pois era um rapaz impecável e sem vícios. Sem nenhuma audição prévia e porque estava com pressa em continuar, Stephen Haggis contrata Bryce Dixon como novo vocalista. Bryce era um rapaz introvertido e não tinha grande extensão vocal, mas acabaria por servir. Impossibilitados de tocar ao vivo, pois não apareciam propostas nenhumas, entraram em estúdio e gravaram o álbum seguinte. E que álbum! Embora com um vocalista mais murcho que o anterior, o resultado superou as expectativas do próprio Haggis. E a 23 de março de 1982 é editado Accountant of the East. Pelos standards do politicamente correto de hoje em dia, este álbum seria considerado extremamente controverso e teria sido logo condenado por ter como conceito um tema completamente racista, visando que todos os orientais são bons a matemática e finanças. Um outro ponto que poderia também ser considerado racista era o fato da mascote Maggie the Pegleg aparecer com yellow face na capa do disco, enquanto controlava, como uma marionete, um contabilista, também ele com traços orientais. Mas pelos standards do politicamente correto de 1982, o tema e a capa eram apenas meio racistas, e o álbum não causou controvérsia nenhuma, sendo apenas esquecido pelo público em geral. Público que nunca chegou a escutar grandes canções como Run the Numbers on Those Bills e Narrowed Be Thy Financial Claim. Para se desviar desse tema pesado das finanças e para de alguma forma fazer as pazes em relação às alegações feitas ao álbum anterior, Haggis decidiu abordar um conceito mais leve no álbum seguinte, a pastelaria. E a 29 de maio de 1983 sai Piece of Cake, usando como trocadilho no título a palavra peace de paz e não piece de pedaço. Na capa tínhamos a mascote Maggie vestida com uma jaleca de pasteleiro dentro de um quarto feito de bolo esponja. Singles como Slice of Churros e The Scooper eram autênticas odes à doçaria, que lamentavelmente não chegaram ao merecido reconhecimento mundial. Numa das músicas, decidiram mesmo incluir como mensagem escondida uma receita de bolo com passas, que só se conseguiria perceber se a música fosse ouvida ao contrário. Mas nem este gimmick ajudou a incluir os Wooden Harlot nas listas de discos que abordavam o tema da culinária. Mais edições se seguiram, mas sem nunca conseguir o mínimo destaque que fosse no fechado mercado discográfico, muito menos no sempre acolhedor universo do metal. Para sempre condenados ao desconhecimento, ficariam fantásticos álbuns como Power Shave, que falava sobre a luta dos barbeiros de loja contra a crescente indústria de máquinas de barbear. Somewhere in Slime, que abordava o complicado tema dos trabalhadores de manutenção de saneamento e fossas céticas. Servant Son of a Servant Son, sobre a contínua linhagem de mordomos nas casas reais do Reino Unido. Healthcare for the Dying, sobre o fraturante tema das condições nos serviços hospitalares e seus funcionários. E o All Clear in the Park, que versava sobre profissões de risco como guarda noturno e segurança do parque, que seria também o último álbum de Wooden Harlot com Bryce Dixon na voz, que decidira seguir o seu sonho de há muito tempo de ser piloto de submarinos, tendo em conta que a sua carreira nos Wooden Harlot
não poderia ir mais fundo. Com a saída de Dixon, os Wooden Harlot encontraram um substituto mais que à altura em Cheese Manley. Vocalmente, Cheese era bem mais versátil do que Bryce alguma vez fora, e era também um showman sem precedentes, que poderia muito bem ter alterado o estatuto de anonimato da banda. E para exibirem este novo trunfo na banda, entraram em estúdio e gravaram o álbum The Sex Factor, que abordaria o tema da mais velha profissão do mundo. Com o álbum concluído, Stephen Haggis apercebeu-se que, tematicamente, se estava a repetir, e frustrado com o resultado, decidiu terminar com a banda. Naquele momento, e sem hesitar, Haggis apagou todos os registros. Uma tristeza, pois nesse álbum estariam sem dúvida incluídos alguns dos melhores temas alguma vez compostos pela banda. E assim se perdeu na memória do tempo mais uma banda que nunca ninguém chegou a conhecer.